Encontramo-nos no Convento de Jesus de Setúbal, fundado entre 1490 e 1496 por Justa Rodrigues Pereira, dama da Casa dos Duques de Beja e ama de Dom Manuel I, com o apoio da Rainha Dona Leonor e de Dom João II. Este foi o primeiro convento de clarissas coletinas em Portugal e trouxe a este país as primeiras representantes do movimento reformador liderado por Colette Corby, uma monja que dedicou a sua vida à reforma dos franciscanos durante a primeira metade do século XV. Esta comunidade de clarissas coletinas foi a primeira representante deste ramo muito recente da família franciscana, que se formou através da propagação do modo de vida de Colette Corby e que deu origem a várias comunidades de clarissas reformadas que seguiram as constituições por si redigidas. Neste vídeo vamos analisar duas pinturas que pertenceram ao Convento de Jesus e que espelham o papel da arte nas estratégias de implementação de movimentos reformadores como o liderado por Colette. Como veremos, o tipo de representações que iremos analisar contribuíram para legitimar este novo ramo reformado das clarissas e inseriram-no na história da família franciscana, acreditando perante a Igreja, o mundo laico e as próprias monjas que o abraçaram. Mas antes de mais, para que se perceba melhor o movimento liderado por Colette, ou Coleta, como é conhecida em português, convém voltarmos brevemente à gênese das clarissas e da forma de vida religiosa iniciada por Clara de Assis no início do século XIII. A jovem Clara, inspirada e guiada pelo próprio São Francisco, procurou adotar para si os ideais da vida mendicante por este defendida. Foi após se juntarem à comunidade de São Damião de Assis que Clara e a sua irmã Inês deram forma a um modo de vida que se espalharia por toda a Itália, ancorado na pobreza evangélica e regido, entre outros textos diretivos, pela regra de São Bento. Clara obteria do Papa Honório III o privilégio da pobreza. Este privilégio autorizava estas pobres damas, como eram conhecidas, a não possuir ou aceitar qualquer tipo de bens ou rendimentos. Pouco antes de falecer, em 1253, Clara veria aprovada por bula papal a sua própria regra monástica, redigida pela sua própria mão e também ela ancorada no ideal de uma vida baseada na estreita pobreza, onde se eliminavam todas as formas de propriedade individual e se abraçava uma vida mendicante. Contudo, esta forma de vida pobre preconizada pelas damas de São Damião rapidamente foi adquirindo formas mais permissivas nas diversas comunidades que havia inspirado. Em 1263, poucos anos após a aprovação da regra de Clara, o Papa Urbano IV institucionalizava essa permissividade através da aprovação de uma nova regra para as clarissas, a regra urbanista. Esta regra revertia o privilégio da pobreza, que era o pilar da regra redigida por Clara, e autorizava estas comunidades a possuírem rendimentos. A regra urbanista seria então adotada de forma mais ou menos rigorosa pela grande maioria das comunidades de clarissas entre os séculos XIII e XV. Coleta nasceu na Borgonha em 1381 e experimentou diversas formas de vida religiosa radicais até se juntar a uma comunidade de franciscanas terciárias para dedicar a sua vida a reformar a ordem franciscana com o apoio do Papado de Avignon e da nobreza. O objetivo de Coleta era recuar ao modo de vida austero de Santa Clara e São Francisco, recuperando o privilégio da pobreza e a regra redigida por Clara. Para além da vida mendicante, Coleta procurava também recuperar o respeito pela clausura e pela vida comunitária, acabar com as celas individuais e com o recurso às servidoras e promover uma vida contemplativa e penitente, marcada por rigorosos jejuns e penas. É neste espírito que Coleta reforma várias comunidades de clarissas urbanistas na Borgonha e que estende também o seu movimento às comunidades masculinas que, desse modo, podiam dar apoio às novas comunidades femininas reformadas. Em 1430, Coleta redige um texto normativo com o fim de guiar as comunidades reformadas, conhecido como as Constituições Coletinas. Após a morte de Coleta em 1447, as comunidades coletinas continuariam a espalhar-se não só por França, mas estendendo-se também aos Países Baixos e à Península Ibérica. Em 1496, a fundadora Justa Rodrigues Pereira, desejando que o Convento de Jesus de Setúbal professasse a primeira regra, ou regra de Santa Clara, e deparando-se com o facto de não haver em Portugal nenhuma comunidade que vivesse sob esta regra, dirige-se a Gandia, em Valência, onde tinha sido fundado o primeiro convento coletino,
para trazer consigo um grupo de 7 freiras que pudessem ensinar este modo de vida às religiosas do futuro convento de Setúbal. É com estas freiras valencianas que é fundado o Convento de Jesus de Setúbal e que se introduz em Portugal a reforma de Santa Coleta de Corbie. Nos seus primeiros anos, o convento contaria com o apoio dos monarcas, onde destaca o patrocínio de Dom Manuel e da sua irmã, a rainha viúva Dona Leonor. A figura da rainha Dona Leonor está intimamente ligada à reforma das Clarissas portuguesas. O seu empenho na reforma traduziu-se no patrocínio e fundação de comunidades reformadas que dotou de textos e obras de arte que se podem entender, em alguns casos, como peças estruturais do seu programa reformador. É o caso da aparição do anjo a Santa Clara, Santa Inês de Assis e Santa Coleta, podemos ver à minha direita, uma obra atribuída ao pintor flamengo Quentin Médicis, que poderá estar, segundo as informações sobreviventes, entre as obras oferecidas ao convento por Dona Leonor nas 2 primeiras décadas do século XVI. Segundo nos conta a monja Leonor de São João na crónica que escreveu sobre a história do convento em 1620, Dona Leonor e seu irmão de rei Dom Manuel proveram o convento de vários retábulos, alguns deles oferecidos à rainha pelo seu primo o imperador Maximiliano da Áustria, o que poderá ter sido a fonte desta obra de origem flamenga. A ter sido oferecido pela rainha, este quadro ter-se-á juntado ao convento nos seus primeiros anos de vida, numa época em que existiam ainda apenas 2 comunidades coletinas em Portugal, e esta forma de vida renovada procurava ainda afirmar-se, não só dentro da família franciscana, como também perante a sociedade portuguesa. A pintura mostra-nos Coleta, aqui já como santa, apesar de só vir a ser canonizada já no século XIX, com o hábito das Clarissas, segurando o báculo da abadesa, tal como Santa Clara, e representada na companhia de Santa Clara e Santa Inês de Assis, as fundadoras do modo de vida clariano. As 3 personagens surgem num cenário que simboliza a vida monástica, representado na igreja que vemos ao fundo, sendo abençoadas e coroadas por um enorme anjo. A representação de Coleta como santa entre tão ilustres figuras da história das Clarissas transporta-a para o mesmo patamar e importância das suas companheiras, o que leva o espectador a identificá-la como uma figura central da história da Ordem. Apesar de ser protagonista de um movimento recente que procurou reformar uma ordem com peso na tradição monástica, Coleta surge aqui representada a par das figuras fundacionais da história das Clarissas. Surge assim como a legítima herdeira do legado de Clara de Assis, como aquela que procurou recuperar e fazer cumprir a regra por esta redigida, por oposição às Clarissas que se regiam pela regra urbanista. Note-se que já nem mesmo a regra urbanista, que era mais permissiva que a regra de Santa Clara, se fazia cumprir em muitas das comunidades que a tinham adotado. Esta mensagem visual é acreditada pela presença do anjo, que abençoa e coroa as 3 santas, como que legitimando o movimento reformador de Coleta. A presença desta pintura numa jovem comunidade como era à época o Convento de Jesus, que foi o primeiro representante em Portugal de um novo ramo das Clarissas, também ele muito recente, espelha a preocupação dos patronos desta fundação e provavelmente também doadores da obra, em dotar o movimento coletino de credibilidade e autoridade. É importante lembrar que a devoção secular e, consequentemente, as suas esmolas eram parte essencial da subsistência destas comunidades de carisma indicante, o que fazia com que fosse essencial que este novo ramo das Clarissas fosse aceito, não só pela Igreja, como também pela sociedade laica. Não sabemos qual seria a localização original desta tábua no convento, sabemos, contudo, que na década de 1520 é encomendado, provavelmente também pela rainha Dona Leonor, um retábulo para o altar-mor da igreja, que foi atribuído ao pintor Jorge Afonso e que contém outra representação do mesmo tema, muito semelhante àquela que temos vindo a analisar e que podemos ver à minha esquerda. O facto deste tema surgir representado no altar-mor da igreja diz-nos que era muito importante que fosse visto por todos aqueles que acediam ao templo, quer fossem religiosos, quer seculares. Para além de se encontrar num lugar de prestígio dentro do complexo conventual e de suma importância do ponto de vista litúrgico, como era o altar-mor da igreja, esta pintura encontrava-se
acompanhada por outras representações de figuras centrais da Ordem Franciscana, como São Francisco, São Boaventura, Santo António e São Bernardino de Siena. O Convento da Madre de Deus de Lisboa, que foi fundado em 1509 sob o patrocínio da Rainha Dona Leonor e foi a segunda casa do ramo coletino em Portugal, possuía também uma tábua semelhante e contemporânea a estas que aqui vemos, o que nos mostra a importância deste tema no seio das coletinas portuguesas. Este tipo de obras, para além de funcionarem como um instrumento de validação do ramo coletino perante a Igreja e a sociedade, tinham também um importante papel dentro das próprias comunidades, ajudando-nos na construção da sua identidade religiosa, neste caso, como clarissas coletinas, e contribuindo para a construção de um sentimento de pertença a um movimento recente e desafiador, que poderia suscitar dúvidas até mesmo para as próprias monjas que nele ingressavam. Obras como estas, que representavam as figuras mais proeminentes da história da Ordem, espalhavam-se pela clausura, que era o espaço do convento habitado pelas monjas, tendo também um papel edificador que as recordava do propósito da sua vida religiosa e lhes proporcionava exemplos pelos quais deveriam moldar as suas vidas.